Olá! E hoje eu vou ajudar vocês a planejar a sua viagem para o Japão e dizer tudo o que você precisa. 2023, a época em que muita gente resolveu tirar aquela viagem do Japão do bolso, literalmente do bolso, né? E também porque o Japão finalmente está diminuindo as suas restrições consideravelmente, tá cada vez mais fácil vir pra cá depois, né, da pandemia. Eu vou falar pra vocês como que estão com as informações mais atualizadas possíveis e o passo a passo, checklist de como você se planejar e o que você precisa saber, um resumão aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Logo de cara, primeiro, escolhendo as datas. É muito importante você saber quando que você quer vir pro Japão, lembrando que o Japão é um país que tem as estações do ano certinhas, cravadinhas e com temperaturas que vão o ano inteiro. Vai até de negativo, neve, até um calor infernal, 50 graus. É nesse nível o verão aqui e é nesse nível do inverno aqui. Isso, claro, que diferencia de uma região para outra. Quanto mais ao norte, mais frio. Quanto mais ao sul, mais quente. Aqui no Japão, ao contrário do Brasil, porque estamos no hemisfério norte. Sim, você consegue. Se você curte um clima mais frio ou se você curte um clima mais quente, escolham as datas. Eu tenho um vídeo explicando o que tem para aproveitar em cada estação do ano aqui no Japão. Vou deixar esse vídeo linkado aqui nos cards para vocês, que ele é mais completo e mais focalizado em você escolher qual é a melhor data para você. Lembrando que também a época das sakurais é a época que é mais cara para você vir para cá, então fiquem de olho aí que talvez não seja a melhor data para você vir se você estiver querendo fazer uma viagem um pouco mais low budget, né, mais baratinha. Levem em consideração temperatura, o que você mais gosta, frio, calor ou não, ou uma temperatura mediana, e também os valores das passagens, porque cada época do ano vai ter um valor diferente. Escolhidas as datas, já sabe quando que você vem? Primeiro, vamos dar uma olhada no quais são os documentos necessários para o visto. Os documentos necessários para o visto geralmente vão estar descritos no consulado. Esses documentos eles podem mudar de acordo com cada consulado e também pode mudar de acordo com agora toda hora eles estão pedindo documentações novas e também de acordo com que tipo de visto você vai se aplicar. Se você estiver vindo pra cá pro Japão e vai se hospedar na casa de algum amigo, você precisa do visto de turista visitando um amigo. Se você vai se hospedar na casa de algum parente, existe um visto específico para visitando familiar, visitando parente. Se você vai ficar em hotel, não conhece ninguém aqui no Japão, o visto de turista tradicional. Então, dê uma olhada no consulado japonês da sua região. O que eu recomendo é botar, por exemplo, você mora no Rio de Janeiro, bota lá Rio de Janeiro Consulado Japão no Google e você vai encontrar o site do consulado da sua que cobre a sua região. Porque não são todas as regiões que têm consulado, certo? Mas dê uma olhada em qual deles que cobre a sua região e veja lá quais são os vistos necessários. Se precisar, tem sempre um telefone ou um e-mail dedicado para você tirar suas dúvidas com o consulado em relação aos vistos. Minha dica, faça planilhas. O consulado provavelmente vai te pedir o itinerário dessa viagem, por isso que é bom que você já tenha as datas escolhidas. Você vai precisar saber itinerário. Sabendo o itinerário, você na verdade vai precisar saber o seu orçamento. Por quê? Viajar pelo Japão pode não ser muito barato, apesar de ser um país pequeno, com trens que vão te levar de vários lugares para vários lugares diferentes. Você vai precisar fazer um orçamento, um budget de quanto que você pode gastar nessa viagem. E aí você vê se você vai poder visitar outras cidades, quantas cidades você vai visitar, se você vai visitar só Tóquio, quantos dias você vai ficar e tudo mais. É importante que você faça uma planilha de itinerário e também uma de orçamento. Como escolher o itinerário? Dicas que eu vou dar aqui para como escolher quais lugares visitar. 1. Faça uma lista no Google. O Google Maps, você tem uma opção de salvar localizações. Eu tenho milhares de localizações salvas, não só no Japão, como no mundo inteiro, de lugares que alguém compartilhou, ou alguma influenciadora, ou algum youtuber compartilhou, seja o hotel, ou até um spot, restaurante. Então, fiquem de olho nos Instagrams de pessoas que vocês acompanham, que moram no Japão, influenciadores, youtubers, blogs que compartilham localização, canais do YouTube e etc. E aí, com as dicas dessas pessoas, você fala, nossa, eu quero muito conhecer o lugar. E aí você vai lá, salva a localização no seu Google Maps e faz uma lista. Eu recomendo você fazer uma lista de restaurante, uma lista de pontos turísticos, uma lista de hotéis, uma lista, enfim, separadinho e joga no Google Maps e aí você vai ver que o Google Maps vai ficar, lotado de pontinho. E aí você pode também ocultar algumas se você quiser ver. Enfim, aí você pode fazer o seu itinerário e aí você também vai ter uma noção de onde são os lugares e como que você vai fazer para se locomover para ir e conseguir ver o maior número de pontinhos
dinheiros salvos possíveis. Quanto tempo ficar? Qual que é o tempo ideal? Quanto tempo eu vou gastar? Uma semana é o suficiente? 15 dias? 10 dias? 20 dias? Um mês? 3 meses? Considerando que você está saindo do Brasil, você tem que lembrar que você vai fazer um voo de 30 horas de ida e 30 horas de volta. Ou seja, você perde mais do que um dia, né? Você perde 60 horas só viajando de avião. Então, considere em terra, eu recomendo você ficar pelo menos uns 10 dias para conseguir aproveitar. Lembrando que você pode passar um mês só em Tóquio e não conseguir ver tudo de Tóquio que tem para oferecer. Então, por isso que eu recomendo que você faça uma planilha de itinerário e bote as suas prioridades. Tipo, você é uma pessoa que quer ver todos os pontos turísticos mais tradicionais ou você não gosta de ver os pontos turísticos mais tradicionais, prefere ver as coisinhas menorzinhas, você não quer ir pra Tokyo Tower, Skytree, não quer ver o Monte Fuji, você quer, ou o seu rolê é comer, restaurante, essas coisas, coloque as suas prioridades exatamente de acordo com o seu gosto numa planilha. Ou se você faz questão de só ficar em Tóquio ou não, eu quero conhecer outras cidades, também vai ser de acordo com o seu orçamento. Eu recomendo, se você quiser viajar e conhecer outras cidades, 15 dias assim seria o melhor. Realmente, um mínimo de 15 dias. Se você só tem tempo para conhecer Tóquio, se você só tem 10 dias, uma semana, recomendo escolher Tóquio, principalmente, ou alguma das cidades principais, tipo Osaka ou Kyoto, e aproveitar super bem aquela cidade. Que o tempo de deslocamento de uma cidade para outra também vai acrescentar aí um tempo que você pode estar gastando vendo outras coisas. Então, se você tiver pouco tempo para aproveitar, aproveite em um lugar só. Mas se você tiver mais tempo, aí sim eu recomendo visitar outras cidades. Sobre dirigir, vale a pena alugar um carro? Olha, não dá pra gente alugar um carro com a carteira de motorista brasileira com a permissão internacional. Na permissão internacional que os brasileiros podem pegar, a gente não tem direito a pegar um carro, infelizmente. Então vocês vão ter que depender dos trens e ônibus, porém, isso daí não é um problema porque você consegue andar o Japão inteiro só com trens e ônibus. Eu moro aqui há 3 anos, já conheci várias coisas, tenho amigos que moram aqui há tanto tempo. Eu tenho um amigo que conheceu todas as províncias e não pegou um carro. Eu acho que não. Mas ele fez tudo de ônibus e trem, com certeza, a maioria, pelo menos 90% das coisas. Passagens baratas, onde conseguir? Atenção, Google Flights. Qualquer lugar onde você possa ver passagens aéreas, acho que o Booking também tem isso, Google Flights, você pode botar um aviso, você pode escolher o período que você vai viajar e botar um aviso para quando essas passagens estiverem mais baratas. Mas já garanto que não tem como conseguir muito barato assim pro Japão. Vai depender de companhia aérea, vai depender de temporada, vai depender de muita coisa. Companhias aéreas mais baratas geralmente são as companhias que vêm pelos Estados Unidos. Porém, você tem que estar de olho porque nos Estados Unidos você vai precisar de um visto de trânsito ou, se você já tiver o visto de turista, para poder fazer a conexão nos Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos pede que a gente tenha um visto de trânsito só pra gente poder pousar lá e estar no aeroporto. E o visto de trânsito é uma grana que custa exatamente o mesmo valor, pelo menos na época em que estou falando agora, o mesmo valor do que um visto de turismo. Que é muito caro, são os os dólares, muitos dólares, são mais de $100. Então leve isso em consideração. Às vezes não vale a pena em questão de preço você pousar nos Estados Unidos se você não tem um visto de turismo americano ou nenhum visto para os Estados Unidos, porque você vai ter que pagar o visto e você vai ter que esperar sair esse visto e às vezes demora, a fila pro visto americano tá enorme. Então tenham isso em consideração quando vocês forem comprar passagem aérea. Se o lugar que você vai fazer a sua conexão se demanda um visto ou não. Você pode vir por Dubai pelo Emirates, você pode vir pela Europa, tem a opção de vir pela França, por Amsterdã, pela Alemanha, tem várias opções, tem até pelo Catar, pelos Estados Unidos, até pelo Canadá tem uma opção. Então fiquem de olho em todas as opções que você tem e de acordo também com os vistos que você possui. Vale mais a pena hotel ou Airbnb? Hoje em dia o Airbnb aqui no Japão não vale tanto a pena se você vier sozinho ou com uma pessoa. Os hotéis são muito mais baratos do que alugar um Airbnb aqui no Japão, porque aqui no Japão eles fizeram uma regulamentação por causa das Olimpíadas que fez com que os Airbnbs ficassem muito mais caros porque eles tinham que estar em umas normas regulamentadas pelo governo. Então, acabou que não é mais em conta ficar em Airbnb. A não ser que você venha com um grupo grande de pessoas, aí talvez valha a pena
fazer as contas e ver se você consegue encontrar um Airbnb maneiro, do que alugar vários quartos, e também pelo conforto também, se você puder, às vezes vale a mesma coisa ou a diferença não é muita e o conforto é muito maior. Mas hotel aqui é bem baratinho, você consegue encontrar vários hotéis bem em conta. Se você também tem hostel, também tem hotel cápsula, também tem net café, tudo isso. Lembrando que para você pegar o seu visto, você vai precisar já estar com o hotel e a passagem comprada, reservada, para você poder dar entrada no seu visto. Pelo menos até o momento em que falo, as normas ainda são essas para o visto de turismo. Precisa saber japonês para poder viajar para o Japão? Depende. Depende se você vai se manter nas cidades principais, que eu chamo de cidades principais, que são as grandes cidades, que é Tóquio, Kyoto e Osaka. Não, você não vai precisar saber japonês. Tudo que for turístico tem escrito em inglês ou vai ter um panfleto com um guia em inglês. Em português, não. Mas se você não souber japonês e você souber inglês, tudo bem. Se você não souber inglês, recomendo saber pelo menos inglês pra vir pra cá, porque não vai dar pra se virar só com português. Mas você vai conseguir se virar super bem se você tiver um inglês bom. Se você souber japonês, recomendo saber algumas frasezinhas úteis pra você ser um pouco educado, assim, um obrigado, um com licença, um por favor, um não entendi, ou um não sei falar japonês, por favor, fale inglês. Frases nesse sentido, é sempre bom você ter anotado e você aprender, você decorar. Se você puder se dedicar mais um pouco e aprender pelo menos os alfabetos, você já vai ter. Quanto mais você souber japonês, mais você vai conseguir aproveitar daqui do Japão e da cultura japonesa. Se você for não ficar nas cidades principais e quiser entrar dentro do Japão e conhecer cidadezinhas pequenas que fogem do roteiro tradicional dos turistas, você aí vai precisar saber japonês sim. Quanto menor a cidade ou quanto mais afastada dos centros urbanos, grandes centros urbanos, nada de inglês eles vão saber. Quer dizer, eles já não sabem muito bem inglês, mas principalmente as sinalizações não vai ter mais em inglês. Então você vai precisar saber japonês. Também recomendo você baixar no Google Translate o dicionário de japonês offline e também baixar um Maps offline para caso você vá para algum lugar que não tenha sinal de internet ou você não esteja com internet ou alguma coisa aconteça, você tenha a opção do Google Tradutor offline. Sim, no Google Tradutor você consegue baixar o idioma português e o idioma japonês, ou o idioma, também recomendo baixar o idioma em inglês, porque aí também ajuda para eles, offline, e aí você vai conseguir se comunicar um pouquinho melhor. Vou precisar de um JR Pass. O que é o JR Pass? Japan Rail Pass. É um ticket que você paga uma única vez e você pode usar em todas as linhas da JR. Aqui no Japão, os transportes públicos, eles são privados por empresas, privadas. Então, a JR é uma das empresas que tem a maior número de linhas de trens e também algumas linhas de ônibus aqui por todo o Japão. E quando você compra o JR Pass, você pode andar pelas linhas JRs de graça, Você paga um valor único e anda de graça. O JR Pass, ele vale muito a pena se você for pegar Shinkansen, o famoso trem-bala. Se você for viajar de uma cidade para outra e pegar o trem-bala, aí sim o valor do JR Pass compensa, porque ele não é muito barato e você precisa comprar ele por um período, do período que você vai ficar no Japão. E os períodos são 7 dias, 14 dias ou 21 dias. Não dá pra comprar quebrado, não dá pra comprar 10 dias, não dá pra comprar 25 dias, ou são 7 dias, ou 14 dias, ou 21 dias, pelo menos até o momento que grava esse vídeo. Eles não mudaram essa regrinha. Então você tem um período que você pode usar. Assim que você chega no Japão, no aeroporto mesmo, você pega o seu JR Pass e você valida ele, e aí ele começa a valer a partir da data que você validou, e não da data que você comprou. Então você vai lá, chega, pega, carimba, valida e aí você fica utilizando ele até o período que você comprou. Ele vale a pena se você for viajar entre cidades. Aí sim vale a pena. Júlia, eu vou ficar só por Tóquio mesmo, é isso aí. Então não compra, não vale a pena. É muito caro pra você usar só em Tóquio. E aí aqui, no caso, você vai comprar tipo um bilhete único daqui, que é o Pasmo ou o Suica, que são 2 cartõezinhos que você utiliza nos transportes públicos, que na verdade você pode usar eles pra várias coisas, até pra comprar mercado você pode usar. Ele é um cartãozinho, tipo bilhete único, que você coloca dinheiro dentro e aí você faz pipi, 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 pipi nos lugares. Certo? Nossa, tantas informações! Como que eu posso organizar todas essas informações em um único lugar? Eu também tenho uma solução para você. Você pode adquirir o meu planner de viagem que eu fiz
euzinha com essas mãozinhas aqui fiz o design, fiz tudo, produzi esse planner e você pode tanto imprimir como usar ele no formato digital. Ai, não gosto de planner, não tem problema, eu fiz também um template no Notion. O template no Notion, ele é super completo e ele também tem uma parte onde eu falo sobre emergências, algumas dicas de farmácia, o que comprar na farmácia, quais são os medicamentos que você pode comprar tranquilamente dependendo do que você quer. Tem também já umas dicas de itinerário, lugares para visitar. O template do Notion, ele é super completo, se você quiser dicas a mais, e também tem uma parte para você organizar o seu itinerário e também fazer o seu orçamento. O Planner também tem um lugar para você fazer seu itinerário, seu orçamento, e também tem algumas dicas lá de frases prontas e palavras para você utilizar, certo? Eu vou deixar os links do Planner, do template, tudo aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e vejo vocês aqui no Japão. Então tá bom, é isso. Fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, sigam seus sonhos e tchau!